Bom dia, gente linda. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo da sua casa. Bom dia aos que vão assistir depois, em outro horário. Nós hoje vamos dar seguimento às nossas reflexões desse livrinho aqui, ó, Sempre Melhor, que é o que a gente está fazendo, do José Carlo de Luca. E aí a gente vai. Bom dia, Eliasar. Bom dia a todos que estão chegando aí devagarinho. Hoje a gente vai trabalhar com um assunto bem delicado, né? A gente vai falar um pouco da questão familiar, que é sempre muito importante. A família é tão importante para todos nós que o nosso planejamento reencarnatório, quando a gente vai voltar para o planeta Terra, vai reencarnar nessa dimensão material, a primeira coisa que se é feita é escolher quem vai ser a família que nós vamos fazer parte, né? Isso tudo tem uma escolha, é claro que embasada em todos os nossos processos comportamentais de outras existências. Não é por um acaso, né? Assim que Deus bota num saquinho, sacode, a família que sair vai ser essa, não. Isso tudo tem a ver com as nossas necessidades, com os vínculos que nós criamos com outras pessoas durante todo o nosso processo existencial. Então, essa manhã é uma manhã de reflexões, porque se o nosso planejamento reencarnatório mais importante, o passo primeiro que a gente dá é escolher a família, a gente vê o quanto que a família é importante no nosso processo de evolução espiritual e também do nosso processo de evolução emocional, porque a gente está aqui para isso, para a gente fortalecer as duas grandes asas para poder alçar voos de vez para os planos espirituais e sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Quais são essas duas grandes asas? Uma é a inteligência, que a gente precisa desenvolver, e a outra é a sabedoria, que é a união, né, do amor com os conhecimentos que nós recebemos. Os conhecimentos, eles precisam, bom dia, Ana, eles precisam ser todos permeados pelo amor. A gente vê que hoje a sociedade está vivendo conflitos de inversão de valores, porque os conhecimentos, a inteligência, ela não está sendo permeada pelo coração. Quando o amor tiver direcionando todas as nossas atitudes, nós teremos o mundo ideal, o mundo que nós sonhamos, o mundo que todos nós aqui desejamos, que é um mundo de paz, um mundo de misericórdia, um mundo de fraternidade. Mas enquanto a nossa conduta ela não for toda direcionada, toda permeada pelo amor, vai ficar difícil, muito difícil, porque o que vai estar nos regendo é o orgulho e o egoísmo, aquelas duas grandes chagas da humanidade que nós vamos ver que Allan Kardec trabalhou em todas as obras da codificação. Então, isso é de suma importância para a gente começar a refletir e se responsabilizar, porque a sociedade ela vai melhorando à medida em que o indivíduo melhora, porque a sociedade é a soma dos indivíduos. E aí a gente fala assim, mas uma andorinha só não faz verão. É verdade, mas se a gente não se predispor a ser a andorinha do verão, nunca vai ser o verão das andorinhas, né? Então a gente precisa pensar sobre isso. Isso até me fez lembrar uma história sobre a nossa responsabilidade. Dizem que havia, eu adoro história, né? Vocês sabem. Dizem que havia um incêndio numa grande floresta e os animais corriam para tudo quanto é lado para se protegerem das chamas, né, da morte. E um, uma águia que estava lá no alto, um gavião que estava bem longe, distante, ele observava aquele incêndio à distância e ele viu que havia um beija-flor que ele molhava as asinhas dele num riacho, num riozinho que tinha próximo ali, e ele sobrevoava o incêndio e sacudia suas asinhas, caindo aquelas gotículas d'água. E assim ele fez incessantemente, até que o gavião chegou perto dele e falou assim: meu filho,
não seja ridículo. Você não vê que essas gotículas de água, elas não vão apagar esse incêndio imenso nessa proporção que está? O beija-flor virou para ele e falou assim: eu sei que não vai apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, é a parte que a gente precisa fazer dentro de uma sociedade. A sociedade está injusta, a sociedade está violenta, é a gente trabalhar a nossa violência, a nossa injustiça, para a gente não ser mais um nesse contexto de violência, para a gente não contribuir com essa violência que existe dentro da sociedade. E aí, pensa bem, se cada um de nós começa a fazer isso, daqui a pouco o mundo está com uma outra cara. Mas se a gente sentar numa cadeira lá na nossa sala, numa poltrona, ver os noticiários e só fazer críticas, ou só fizer críticas, isso é uma postura cômoda, mas é uma postura também sem valor nenhum na sociedade. Não vai contribuir em nada para uma melhoria na sociedade. Porque crítica é muito fácil fazer. Difícil mesmo é fazer a mudança dos nossos comportamentos, que são tão necessários. Então, vamos lá. Nós vamos começar a ler. A lição para vocês que tiverem um livrinho de vocês aí em casa é de número 78. 78. Então, bom dia a todos também, que estão chegando aí devagarinho, né? A gente vai chegando aos poucos. Então, vamos ver o que esse livro, Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, vai começar a traçar para a gente. Ele fala assim: o lar é palco de muitos reencontros. E é verdade. A gente falou aqui no início a importância da família para nosso retorno à dimensão material. É muito importante. E a gente tem que saber que nós que somos reencarnacionistas, nem todos são, e a gente tem que respeitar essas opiniões, essa forma de ver. Nós acreditamos que temos muitas vidas. E nas nossas múltiplas existências, nós criamos laços positivos, laços magnéticos positivos e laços magnéticos negativos. Porque se o amor é uma força agregadora e harmonizadora do universo, ele é uma força positiva e agregadora e harmonizadora do universo, o ódio é uma força desagregadora, né, e desarmonizadora do universo das relações interpessoais, principalmente. Mas ao longo das nossas existências, a gente criou laços de amor e laços de antipatia, até às vezes de raiva e de ódio. Isso aconteceu com a gente na nossa trajetória evolutiva. E ainda pode acontecer, né? E é claro que se as leis de Deus são leis do amor, aquilo que está contrário, que está na contramão, ou que está distanciado das leis de Deus, precisa ser harmonizado de novo. Por isso ele põe aqui: o lar é palco de muitos reencontros, muitos. Mas não disse o teor. Vamos ver o teor desses encontros. Reencontros de almas abnegadas que nos foram amigas, benfeitoras em outras épocas. E é verdade, a gente ali vai encontrar, né? Pessoas que amamos, que construímos laços de amor em várias vidas. Então, temos esse potencial de encontrar novamente os nossos amores. E eu não estou falando só amor entre duas pessoas, não. Eu estou falando de amor de amizade, dos vários tipos de amor que nós somos capazes de sentir, até encontrarmos o amor incondicional, que é para lá que nós estamos caminhando. E ele fala assim: reencontros de almas cuja convivência se revela difícil porque restaram conflitos de outros tempos pedindo solução no presente. Então, se o lar é um palco de reencontros de almas que se amam, o lar é um reencontro de almas que não se amam, mas que precisam estreitar a convivência para que os laços que são negativos se transformem em laços positivos. Por isso, Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre as famílias que são constituídas por apenas laços consanguíneos
e outras famílias que são constituídas por laços espirituais. Então, ele diz que as verdadeiras famílias são aquelas constituídas por laços espirituais, são aquelas que nós fazemos que já estão totalmente permeadas, embasadas no amor, na convivência respeitosa, na convivência positiva. Mas tem aquelas famílias que o Kardec fala que são famílias apenas consanguíneas. Eles estão ali unidos para poderem se aproximar e quebrarem o ranço das outras existências. Trabalhar as emoções conflitadas que foram construídas em outras existências e que geraram dentro de nós antipatias, até raivas e ódios. E nós então nos reencontramos para poder harmonizar essas relações, porque a lei de Deus é a lei de amor, não é a lei de ódio. Então, tudo aquilo que está distante das leis de Deus precisa voltar a um ponto de equilíbrio. E aí, muitas vezes, é necessário que aquelas almas se agrupem em família. Então, vamos lá, vamos continuar a leitura para vocês que têm aí o livrinho Sempre Melhor, número 78. A reencarnação nos possibilita fortalecer os laços de amizade já iniciados em vidas anteriores e desatar os nós de ódio e mágoas que vieram do nosso passado espiritual. Então, olha que situação legal, porque a reencarnação, ela nos possibilita não só ampliarmos o amor, o entendimento, a amizade que já construímos em outras vidas, mas também nos possibilita desatar, né, quebrar os nós, os laços de ódio, de mágoas que nós construímos em outras vidas. Isso é importante, né? É importante relembrar que num planeta de provas e expiações, cuja maioria dos habitantes são de espíritos imperfeitos, aqui é muito difícil alguém errar sozinho. Talvez a nossa contribuição naquele conflito existencial não seja 100%, mas pode ser 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, mas nunca é zero. Lembre-se disso, a gente tem a parte que é uma parte da nossa responsabilidade de resolver. Muitas pessoas me falam: o que que eu faço? Resolve a sua parte. Ah, mas se o outro não virar meu amigo, isso é um problema dele. Você é que não pode ser inimigo dele. Né? Mas amizade é uma via de mão dupla. Se o outro não está afim, ele vai construir isso quando ele tiver. Mas que a gente possa se reconciliar com o inimigo enquanto está a caminho. E aí o José Carlos de Luca, para finalizar a nossa reflexão dessa manhã, ele fala assim: aproveitemos a experiência na família para desfazer essas antigas marcas do desamor. E isso somente ocorrerá, veja bem, e isso somente ocorrerá se trabalharmos pela felicidade de todos, fazendo o melhor ao nosso alcance. Por que felicidade de todos? Porque o egoísta ele só pensa na sua felicidade. O orgulhoso é aquele que quer se sobressair, que quer estar acima de todo mundo. Quando a gente trabalha pela felicidade de todos, essa nossa consciência egóica, ela fica apartada, tranquilizada e trabalhada. Então, se a gente quer construir uma família melhor, comecemos por nós. Talvez a família não vai ficar perfeita, como aquela história que eu contei lá no início, do beija-flor que estava apagando o incêndio na floresta, com as gotículas que ele batia de suas asas. Ele não vai resolver o incêndio familiar, mas ele vai estar fazendo a parte dele. E aí ele vai estar construindo uma vida melhor para as próximas vidas, né? E é isso que nós precisamos pensar. A Maria Luísa colocou ali: nas situações de conflitos, não existe um só culpado, não mesmo. Não mesmo, eu fico com a Maria Luísa, né? A gente tem que enxergar com muita coragem e lucidez qual é a parte que nos cabe para a gente poder consertar. Sem chantagem,
né? Porque chantagem é uma coisa imatura, se responsabilizar e se modificar. Porque a gente fica esperando muito que as pessoas se modifiquem dentro dos conflitos da família, um empurrando para o outro. Quando você melhorar, né? Mas é preciso que ambos melhorem, né? Então a gente tem que ter essa coragem, essa maturidade emocional, essa responsabilidade espiritual de assumir a parte que nos cabe para a gente construir um mundo melhor. E o mundo começa na família, é a célula máter, né? Que vai construir toda uma sociedade. Apesar de que hoje a família está muito renegada, terceiro plano, por essa sociedade consumista, materialista, é uma sociedade líquida nos dizeres de Zygmunt Bauman, que é um filósofo, mas a gente precisa, filósofo não, desculpa, ele é um sociólogo polonês. A gente precisa tentar quebrar isso dentro de uma sociedade, formar laços de verdade, de amor. Se nós nos acreditamos filhos de Deus, nós sabemos que nós somos uns dos outros irmãos. E o que eu não quero para o meu irmão de verdade, meu irmão consanguíneo, ou para o meu irmão que foi formado por laços espirituais, eu não devo querer também para o outro, que está mais distante, e que possa estar morando até em outro continente. Então, por isso que Jesus disse: não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Esse é o princípio de uma construção de uma sociedade justa, onde o amor irá imperar. É uma difícil tarefa, né? Mas não é uma tarefa impossível. Jesus veio, trouxe esses ensinamentos, viveu. Os seus apóstolos não eram espíritos perfeitos, porque a gente vê que eles tinham conflitos entre eles, Judas o traiu, Pedro o negou 3 vezes, mas eles, ao longo da sua trajetória, eles provaram que era possível viver o amor e os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Com exceção do apóstolo João, todos os outros foram martirizados, morreram através do martírio, né? Provando que é possível viver os ensinamentos de Jesus. Hoje o nosso martírio não é mais na cruz, nem nas arenas onde nós éramos jogados para sermos comidos pelos leões. Hoje o nosso martírio é interior, é vencer o nosso orgulho e egoísmo. Essa é a nossa arena. Se a gente conseguir vencer, a gente vai se libertar dos ciclos reencarnatórios de dor e o amor se fará entre nós. Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês essa manhã, desse livrinho aqui. Espero que tenha sido de utilidade e lembrarmos que amanheceu. É um dia de oportunidades. Talvez hoje não vamos, com certeza, sermos pessoas perfeitas nas relações interpessoais, mas podemos ser melhor do que no dia anterior. Isso eu tenho certeza absoluta que nós vamos poder ser. Então, força, fé e coragem para todos, para mim também, para a gente vencer os nossos leões na nossa arena e conseguir construir uma família melhor e, por conseguinte, uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais equânime, tá? Um dia de paz e luz para todos vocês. Obrigada pela doce presença, tá? Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Beijo.